O nosso tópico, o nosso assunto tem sido destinos. Você está vendo aqui atrás, e a gente tem colocado aí, chamado a sua atenção, e a gente tem falado especialmente de uma lei espiritual, que é a lei que a gente tem chamado a lei do caminho. E no meio desse caminho aí também que a gente tem conversado, nós chamamos a sua atenção para um versículo bíblico, está em Provérbios, que eu tenho certeza que nessa altura você já decorou, todo mundo já conhece bem esse versículo. Apesar disso, embora você já conheça muito bem, eu vou fazer um negócio, eu vou falar a primeira parte dele para você e depois você continua. Vamos ver se você guardou ele realmente. O prudente percebe e busca, o inexperiente segue adiante e... Muito bom, agora todo mundo junto. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Foi isso que a gente tratou no segundo domingo que a gente começou a conversar, falando que isso não foi eu que inventei, não foi eu que escrevi, Deus colocou isso na sua palavra e registrou, e é uma verdade que eu e você conhecemos bem. Talvez um dia você tenha sido prudente, talvez algum dia você tenha sido como esse inexperiente. Isso acontece com todos nós. E a gente pode comprovar que isso é uma lei, isso é uma verdade. O que a gente tem falado é que há uma lei que é extremamente óbvia, mas ao mesmo tempo a gente frequentemente quebra ela, ou então acha que consegue quebrá-la e não consegue, é a lei do caminho. A lei do caminho diz que é o caminho que você está, o caminho, a direção, ou em outras palavras, as decisões que você tomou é que vão determinar o lugar que você vai chegar, que vão determinar o seu destino. O caminho determina o destino. Em contraposição, a gente acredita muitas vezes que é porque a gente quer muito que a gente vai chegar em algum lugar. Porque eu acredito, porque eu quero, porque... Não, se você acreditar, se você quiser, mas ainda assim fizer um outro caminho, você não vai chegar lá. Então a gente colocou que não é a sua intenção. Não adianta ter uma ótima intenção. A gente usa até um provérbio que eu não sei quem foi que inventou, que diz que de boa intenção... Eu não sei se está, mas deve estar, né? Mas está cheio. O cemitério também está cheio de pessoas que tiveram intenção, mas não necessariamente chegaram onde queriam chegar. E é natural que todos nós tenhamos essas experiências. Não tem problema nisso. A questão é quando nós não aprendemos com elas. Se você tem questões no seu passado que você não gosta, que você detesta, que você pensa, para que eu escolhi aquele caminho? Não tem como você voltar lá, né? E eu sinto muito, eu também tenho os meus, mas eles podem nos ensinar alguma coisa. Nós podemos tomar novas e boas decisões hoje. E é isso que eu creio que Deus tem colocado em nosso coração. Então, em cada área da nossa vida, nós estamos andando, nós estamos em movimento num determinado caminho. No seu casamento, você está num caminho, ele está indo para algum lugar. Pode ser um lugar bom, pode não ser. Nas suas finanças, você está indo para algum lugar. Pode ser ótimo, pode ser horrível, né? Nos seus relacionamentos, na sua vida emocional, no seu crescimento intelectual, o quanto que você tem investido na formação da sua própria educação, em outras áreas, todas elas, na sua saúde, você está num caminho. E esse caminho, quem faz é você mesmo. Você toma as decisões para seguir nesse caminho. E ele, obviamente, é um caminho que você tem uma intenção de chegar no lugar. Só que você precisa saber se o caminho realmente vai te ajudar, vai fazer você chegar lá. E na semana passada a gente falou que ainda que você seja a pessoa mais inteligente de todas, mais sábia, não adianta ter toda a sabedoria, toda a visão, todo o discernimento e ignorar a direção de Deus. Nós precisamos ser submissos, antes de tudo, à direção que Deus tem para mim e para você. Ou seja, em cada um dessas áreas nós escolhemos algum caminho. E por conta disso, o que acontece é que, naturalmente, esses caminhos vão dar em algum lugar. Na verdade, esses caminhos são até pré-determinados. Nós conseguimos ver aonde nós vamos chegar com base em onde nós estamos. Em especial, os nossos amigos, nossa família, aqueles que estão do lado de fora enxergam com muita clareza. E o que a gente falou foi que submissão precede, vem antes da direção.
Não adianta apenas dizer, Senhor, me dá a direção, me orienta, eu preciso. Quando Deus já te deu e você não obedeceu. Quando Ele já marcou algum princípio na sua vida que você deve fazer e ainda assim não fez. Nós usamos o exemplo de Salomão, o cara que escreveu isso, o cara que sabia de tudo, o cara que está nos orientando hoje, inspirados pelo Espírito, a fazer o que nós estamos fazendo. Ainda assim, Salomão escolheu um caminho que era uma desobediência a Deus. E essa insubmissão frequentemente, aliás, nunca falha. Ser insubmisso a Deus, não obedecer à direção dEle, nunca vai dar certo, nunca vai te levar no caminho que vai ser bom no final. Todo mundo entende isso, amém? E hoje a gente está chegando no final dessa série, eu queria completar essa fórmula. Que nós falamos para você que sim, é a direção ou o caminho que determina o nosso destino. Está claro isso para você? É óbvio, pastor. Aquele exemplo que eu falei para você, né? Se você quer ir daqui para a região dos lagos, não adianta você pegar a estrada para o outro lado e sair na região serrana. Mas eu queria tanto, não importa, você tem que fazer o caminho certo. O que vai determinar o final é o caminho. Mas eu queria acrescentar algo mais. O caminho determina o destino, mas frequentemente são as pessoas ou as coisas que chamam a nossa atenção, que capturam a nossa atenção, é que vão determinar o nosso caminho. O destino onde a gente vai chegar depende do caminho. E o caminho que nós vamos fazer, frequentemente depende do que está hoje chamando a nossa atenção. Onde nós estamos colocando a nossa atenção. Todos nós, agora, nesse momento, estamos com coisas na nossa vida que chamam a nossa atenção. Coisas ou pessoas. Há coisas que chamam a nossa atenção e também há coisas que nós decidimos dar atenção, prestar atenção. E essas coisas vão influenciar seriamente a direção das nossas vidas. Em algum momento, alguma coisa chamou a sua atenção e provocou uma mudança de curso na sua vida. É fácil perceber isso. Você está sempre num caminho, numa linha reta, você viu alguma coisa, opa, você parou, e agora, porque aquilo chamou a sua atenção, você mudou o seu curso. Você não vai mais no mesmo sentido, você vai no novo sentido, porque algo está chamando a sua atenção. E hoje eu vou mostrar para você, pelo menos em 5 versículos, que a Bíblia confirma o que a gente está falando. Na minha vida isso aconteceu várias vezes, algumas são muito marcantes, algumas são boas, outras não tão boas. Vou contar para você 2 delas. Em 1991, há 25 anos atrás, eu saí com alguns amigos, eu lembro muito bem, era no dia 2 de janeiro, iniciozinho do ano de 1991, vários amigos, que na minha época eu gostava de estar com eles, e eu passei aquela noite inteira, sem saber como é que ia ser, conversando com uma menina só. E eu não estava interessado nela, nem ela em mim, mas aconteceu algo naquela noite que ela chamou a minha atenção. E aquela menina que chamou muito a minha atenção, talvez você já tenha visto ela em algum lugar, até hoje ela chama muito a minha atenção. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquilo. Eu tive que fazer uma mudança no curso da minha vida. E até hoje eu sou seriamente afetado por aquela coisa que me chamou a atenção lá atrás. E hoje existem pessoas nesse mundo que não existiriam se ela não tivesse chamado a minha atenção. Pessoas que apareceram, que nasceram por causa dela ter chamado a minha atenção. Você vê que uma direção, uma chamada de atenção mudou todo um círculo, o curso da minha vida e causou coisas grandes que acontecessem. Mais tarde, depois que eu já estava casado, em 1997, eu fui a um culto. Eu morava nos Estados Unidos, em Atlanta, eu fui a um culto numa igreja grande, chamava Transformadores do Mundo, World Changers International, e quem estava pregando lá era o pastor da igreja, o pastor Creflo Dollar. E eu me lembro muito bem, talvez como se fosse hoje, que em 5 minutos que o pastor Creflo estava pregando, e eu não era pastor, eu não sabia que eu tinha um chamado, mas ele revolucionou tudo que eu pensava a respeito de igreja, de como igreja deve ser e como o dom do ensino é algo que Deus estava já plantando no meu coração.
A partir dali, eu me tornei muito mais sensível à direção que Deus teria para a minha vida nos anos seguintes, nos anos que viriam, mesmo sem ter ideia do que aconteceria. Mas chamou a minha atenção e mudou o meu curso. E hoje eu estou aqui exercendo o ministério sob esse dom ministerial de ensino. E foi o lugar que eu cheguei até agora. Eu não sei para onde Deus ainda vai me levar, mas quando eu olho para o caminho que eu trilhei até aqui, eu percebo que não apenas ele, mas várias pessoas que Deus foi colocando na minha caminhada, através de publicações ou ao vivo, pessoas perto de mim, algumas até muito perto, né, que até hoje são uma influência muito forte para que hoje eu faça o que eu estou fazendo. Cativaram a minha atenção e, de alguma maneira, multiplicaram esse dom na minha vida. Na sua vida não é diferente. Existem coisas e pessoas que chamam a nossa atenção e têm o potencial de mudar o curso da nossa vida. É quando o seu caminho faz uma curva. Você tem as suas histórias para contar. Alguma coisa aconteceu com você que mudou o curso da sua vida. E se você parar para pensar, foi alguma coisa ou alguém que chamou a sua atenção. Esses exemplos que eu usei para você são os bons exemplos. Mas também existem os maus exemplos. E eu não vou contar todos os meus, talvez daqui a pouco eu conte algum. Mas eu queria falar de todos nós quando nós olhamos para trás e percebemos que no meio de todo o nosso caminho apareceram coisas, ou pessoas, ou oportunidades, ou circunstâncias, que, claro, fazem parte da vida, mas que chamaram a nossa atenção, que capturaram a nossa atenção, que nos fez olhar para um novo caminho, para um caminho diferente, e a gente começou a trilhar aquele caminho. E a verdade é que nem sempre foi bom, e há muitos de nós aqui que queríamos muito, quando aquilo chamou a nossa atenção, ter seguido o nosso caminho. Nós queríamos muito ter olhado e dito, não vou olhar para lá, isso não me interessa, eu vou seguir o meu caminho, vou continuar onde eu estava. A gente queria muito poder voltar atrás e ter andado naquela linha reta que nós estávamos. Nós queríamos ter passado e dito não e continuado. Mas ao invés disso fizemos aquela curva. Há pessoas que você nunca queria ter conhecido, não é verdade? Eu e você temos isso. Há relacionamentos que você preferia nunca ter começado. Há telefonemas que você desejaria nunca ter dado. Há recados que você queria muito nunca ter retornado. Há oportunidades de negócio que você preferia ter ignorado. Porque na hora parecia muito bom, mas se mostrou totalmente diferente. Mas acontece. E na nossa vida aconteceu, e você tem a sua história para contar. O que acontece é o seguinte, em todo o caminho que aponta para uma destruição, que aponta para um desastre, sempre há algo ou alguém que nos domina emocionalmente, que captura a nossa atenção, que chama, e esse chamar a atenção é como se roubasse você de você mesmo. Porque agora você está numa direção e parece que você não tem saída. É por isso que a gente fala, chamou a minha atenção, capturou a minha atenção. Eu estava seguindo a minha vida, de repente, eu vi aquilo, chamou a minha atenção, estava lá, então eu virei para lá, e eu fui naquela direção. E frequentemente são essas coisas que nos levam aos nossos maiores arrependimentos. Porque dos bons exemplos que eu contei para você, em geral, as coisas que chamam a nossa atenção, na grande maioria, não são boas. Por quê? Porque aqui está o princípio, para a gente fechar essa equação que eu coloquei para você. Existe a atenção que influencia a sua direção. Aonde você dá atenção, o que chama a sua atenção, o que você presta atenção, vai influenciar na direção. Vai te levar por um caminho, e o seu caminho vai te levar para o seu destino. Há coisas que capturaram a sua atenção, e em algum nível, você sabia até mesmo que não devia ir naquele caminho. Você não sabia explicar, mas você sabia dentro de você. Mas você fez o que todos nós já fizemos na vida. Todos nós já fizemos isso, né? O problema, a questão está ali, e você sabe que não é muito legal para você, mas chama a atenção. Então você vai lá e fala, eu não vou lá não.
Mas peraí, deixa eu ver realmente se eu não devo ir lá. E você volta e gasta mais um tempo olhando. Não vou mesmo, de jeito nenhum. Mas deixa eu dar mais umas 10 voltas ali em volta, para ver se realmente eu não devo ir. E é assim que nós experimentamos uma mudança de direção. Agora, há um outro lado dessa história. Nós estamos falando de atenção. E é muito interessante porque a Bíblia usa essa expressão em todos os livros. Você vai encontrar, são mais de 30 pessoas que Deus usou para escrever os livros da Bíblia, que fazem esse compêndio, fazem esse documento que eu e você levamos muito a sério. Todos eles, praticamente, usaram essa mesma expressão, atenta. Fica ligado à nossa linguagem, fica atento. Você precisa prestar atenção a alguma coisa que Deus está colocando, que Deus está falando. Por que Deus é tão incisivo nesse sentido? Porque a nossa tendência, o que nós somos tentados o tempo todo é não prestar atenção. É não dar atenção ao que devemos dar atenção. Então, existem dois lados. Existem coisas que chamam a nossa atenção. Mas também existem outras coisas que nós escolhemos prestar atenção. Quem está entendendo aqui? Diga amém. São duas coisas diferentes. Uma não é idêntica à outra, não. Há coisas que chamam a minha atenção, e preste atenção, as coisas que chamam a nossa atenção, o fator determinante é a emoção. É tudo emoção. Chama a nossa atenção porque teve um apelo emocional dentro de nós. Alguma coisa bonita, prazerosa, agradável, ainda que momentânea, seja o que for, cativa a nossa atenção, captura a nossa atenção. Nem sempre é uma boa ideia, mas tem tudo a ver com o nosso emocional. Prestar atenção, por outro lado, tem tudo a ver com a sua intenção, com a sua vontade. Não necessariamente vai invocar seus sentimentos. Talvez sim, mas na maioria das vezes não. Há coisas que você olha para trás e você gostaria de ter prestado mais atenção. Prestar atenção significa um esforço. Chamar atenção simplesmente acontece na vida. Prestar atenção significa parar tudo e regular a vida, e disciplinar a vida, e tomar decisões. Isso dá trabalho. Hoje a gente estava num pequeno grupo conversando, e uma das pessoas falou, olha, se eu continuasse do jeito que eu estava, nos meus estudos não ia dar certo, mas eu tomei uma decisão de ser disciplinado. Eu precisei fazer isso. Ou seja, eu precisei dar atenção, prestar atenção a uma agenda que eu tinha que cumprir. Porque senão vai terminar o ano e eu não vou ter conquistado nada. Sim, nós sabemos disso. Há coisas que você queria, há anos atrás, ter prestado mais atenção. Há pessoas que queriam ter prestado mais atenção na sua saúde. Porque se tivessem prestado atenção 5 anos atrás, 10 anos atrás, ou 1 ano atrás, talvez, hoje estariam melhores. Há pessoas que queriam ter prestado mais atenção à sua família. Porque estão hoje sofrendo, lidando com questões que nunca acharam que iam lidar. Mas não podem esquecer desse fato, eu podia ter prestado mais atenção. Eu poderia ter dado mais atenção. Eu poderia ter investido mais a minha atenção na minha família. Nós muitas vezes queríamos voltar atrás e prestar mais atenção a como nós lidamos com o dinheiro, com as nossas finanças. E fazermos o que é mais sábio, mesmo que não parecesse ser tão bom assim, mas ainda assim era seguro, e hoje talvez estivesse diferente. E há pessoas também que se arrependem de não ter dado mais atenção à sua própria fé, à sua vida espiritual, à sua vida com Deus. Frequentemente, quando eu converso com pessoas que estão sofrendo na vida familiar, ou na vida financeira, ou na saúde, existe algo em comum. Muitas delas, não todas, muitas delas falam, você sabe, André, o que acontece no meio disso tudo é que também a minha vida com Deus deu uma caída. Eu entendo que o que está acontecendo agora também é um reflexo do meu afastamento, de como antes eu vivia um tempo mais perto de Deus, mais próximo de Deus, mas esse afastamento, sem que eu percebesse, foi me tornando um pouco mais frio em relação às coisas, e eu não prestei atenção.
E como eu queria voltar e poder prestar mais atenção. Eu estava prestando atenção, mas alguma coisa aconteceu e chamou a minha atenção. Eu estava num caminho em linha reta, mas alguma coisa me chamou do lado direito ou do lado esquerdo e eu fiz uma curva. E eu mudei o meu curso. Você já parou para pensar? Em qual diferente a sua vida seria se você tivesse prestado mais atenção a certas coisas na sua caminhada? Onde você poderia estar agora? Eu não quero pintar um quadro utópico e nem fazer você se sentir mal, mas eu queria que você pensasse nisso, porque Deus vai nos convidar a tomar decisões hoje que vão ser boas, amém, queridos? Onde você estaria se você tivesse prestado mais atenção a certas coisas? A sua saúde, a sua família, as suas finanças, a sua vida com Deus e tantas outras áreas. Tem gente, né, que queria ter prestado mais atenção a disciplina para estudar, como eu mencionei aqui, porque teria terminado um curso, terminado uma faculdade, terminado seja o que for, mas decidiu parar de prestar atenção. Em alguns casos, forçado pelas circunstâncias, em outros casos, simplesmente decidiu. Existe um princípio que não pode ser burlado. Aonde você coloca a sua atenção vai determinar e vai influenciar seriamente o seu caminho, a sua direção. E o seu caminho tem um destino pré-determinado. Eu queria levar isso para um nível mais profundo. Fazer uma pergunta para você. Pense em qual diferente a sua vida seria se os seus pais tivessem prestado mais atenção a uma determinada questão na vida deles. Nós sabemos, né, que e você e eu amamos os nossos pais, mas eles são como nós somos, e sujeito a muitas vezes falhar, errar. Mas onde você estaria? O que você estaria vivendo e fazendo se os seus pais tivessem prestado mais atenção? Talvez um membro da família precisasse prestar mais atenção à família, porque isso causou uma tragédia na família. Talvez alguém lá atrás poderia ter prestado mais atenção à saúde ou à vida financeira, porque as decisões que tomou afetaram a vida dele ou dela e afetaram a sua também. Sim, se tivessem prestado mais atenção, a direção da vida deles seria diferente e a direção da sua vida seria diferente. Por quê? Por causa desse princípio. As coisas que chamam a nossa atenção, ou as coisas que nós decidimos prestar atenção, as coisas que estão hoje cativando a nossa atenção, seja porque simplesmente apareceram, ou seja porque você intencionalmente quis prestar atenção, determinam o nosso caminho. E o nosso caminho determina o nosso destino. André, você já falou isso várias vezes. Por que isso é tão importante hoje? Porque, queridos, existe algo aqui que nós às vezes ignoramos. Nós facilmente percebemos isso na vida das pessoas. Eu sei que enquanto eu estou falando, algumas pessoas estão falando, puxa, o Jorginho tinha que estar aqui hoje. A Mariazinha tinha que ter vindo hoje. Ah, meu marido quase veio. Ia ser perfeito para ele ouvir isso. E nós observamos a vida das pessoas, e às vezes choramos com ela, corta o nosso coração, vê que elas estão num caminho que nós já sabemos onde é que é o destino. E a gente pensa, tomara que elas ouçam isso, tomara que eu consiga levar rapidamente essa mensagem através da internet, através de um CD, para que ela ouça. Porque dificilmente nós conseguimos ver isso no espelho. É quase impossível você perceber isso com clareza. Você consegue perceber com base no que você já viveu. Você consegue perceber no que já aconteceu na sua vida e onde você está hoje, mas você não consegue, eu também não, perceber com clareza o que está acontecendo agora mesmo. Porque agora mesmo há coisas que estão chamando a sua atenção. Nesse momento, agora mesmo, há coisas que você decidiu prestar atenção. E aqui vai uma observação pessoal. E não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas o que eu mais tenho visto é isso que eu vou falar para você. A minha experiência me mostra isso. As coisas que, em geral, capturam e chamam a minha atenção são geralmente perigosas.
e tem o potencial de causar um impacto negativo a longo prazo na minha vida. Elas chamam a minha atenção porque, em geral, trazem um retorno rápido, fácil e prazeroso, mas não necessariamente tem a vontade de Deus envolvida. Mas as coisas nas quais eu decido prestar atenção, geralmente são boas para mim e vão causar um impacto positivo na minha vida a longo prazo, vão me levar a um lugar de sucesso, porque eu decidi prestar atenção no que eu devo prestar atenção. Mas uma coisa é certa, seja de um jeito, seja de outro, agora mesmo, as coisas que estão atraindo a sua atenção, ou que você intencionalmente está prestando atenção, estão traçando o curso da sua vida. Estão te apontando para onde você vai chegar. Quem está acordado, diga aleluia. Que bom. E, em geral, nesses últimos domingos, eu tenho trazido um versículo e falado com ele, né? A gente tem destrinchado ele, falado. Hoje eu trouxe 5 passagens bíblicas que a gente vai rapidamente passar por elas, para mostrar como esse princípio é extremamente sério na palavra de Deus. Como Deus trata frequentemente e veementemente da questão da nossa atenção. De onde você coloca a sua atenção? Eu não tenho a menor dúvida de que as coisas que mais afetam a sua vida hoje têm tudo a ver com o tempo que você tem dado a elas. Com o quanto você realmente se permite dar atenção a coisas ou pessoas. A gente vai começar em Deuteronômio, no capítulo 7. Eu vou colocar no telão, se você trouxe a sua Bíblia. Você pode acompanhar, senão você pode acompanhar aqui. O que está acontecendo aqui? Qual é o pano de fundo dessa história? A gente já falou disso algum tempo atrás, quando falou da série Pause. Moisés, usado por Deus, liberta o povo do cativeiro do Egito, 400 e tantos anos lá, escravo. Depois de mais 40 anos no deserto, estão finalmente para entrar na terra prometida. Finalmente estão às portas de entrar no lugar que Deus tinha para eles. E Deus dá um monte de instrução, Deus dá várias orientações. Olha, agora que vocês vão entrar, preste atenção, porque agora a gente vai começar algo muito importante. E Moisés é usado como porta-voz para orientar o povo. Olha, nós vamos tratar assim, nós vamos tratar Deus assim, nós vamos tratar as pessoas desse jeito. E Deus fala um negócio muito legal, ele repete isso várias vezes. Deus fala, olha só, quando vocês entrarem na terra, vocês vão ser tentados o tempo todo a olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para os outros povos. E eles vão atrair vocês. Olha que interessante. Vão chamar a sua atenção e vão querer que você faça uma curva. Porque vocês vão ver como é que aqueles povos tratam a questão da economia. E vocês vão dizer, vamos fazer igual a eles. E vocês vão ver como aquele outro povo trata a questão da moralidade. E você vai ficar atraído e você vai falar, vamos fazer igual a eles. E você vai olhar para aquele povo e vai ver como é que eles tratam religião. E você vai ser tentado a fazer igual. Não mudou nada, até hoje é assim, todos nós vivemos isso. Deus fala, presta atenção ao que eu estou falando para você. E é mais ou menos o que Moisés está aqui colocando. Uma das versões vai dizer exatamente essa expressão, preste atenção, dê atenção. No versículo 12 está escrito, se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem as cumprir, guardar as cumprir significa prestarem atenção e fazê-las, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Porque isso que Deus está falando, Ele já falou várias vezes. Ele está só confirmando antes deles entrarem. Ele os amará, os abençoará, Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas, das ovelhas da terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Tremendo isso. E por fim, vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não olhem, olha que interessante, com piedade para eles, nem sirvam os seus deuses, pois isso lhes será uma armadilha.
Se você ler todo o contexto, você vai ver que aponta tudo para isso. Deus está dizendo, preste atenção, fique firmado no que eu estou dizendo. Porque se você virar para a direita ou para a esquerda, vocês vão cair numa armadilha. É o que vai acontecer. Centenas de anos depois, o salmista Davi, um dos reis dessa nação que estava começando ali, ele escreve confirmando esse mesmo princípio, o Salmo 119, que seria uma boa ideia a gente ler ele todo, que eu sei que você está acostumado, mas eu vou ler só os 3 versículos, versículo 35 a 37, diz assim, dirige-me pelo caminho, olha a terminologia que ele usa, o caminho dos teus mandamentos. Diga bem alto, caminho. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nesse caminho eu encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Interessante como Davi coloca, e ele termina dizendo, olha o que ele pede, que oração tremenda. É uma oração que ele faz a Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Hoje a gente precisa fazer essa oração outra vez. Hoje a gente precisa ficar atento ao que a Bíblia está nos convidando a prestar atenção. Porque as coisas que chamam a nossa atenção frequentemente são caminhos inúteis. São coisas inúteis. Embora não pareçam. Embora tenham uma cara, uma roupa, um apelo emocional muito forte. São inúteis, são vãs, não te ajudam. Davi fala, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você percebe mais uma vez essa mesma imagem? Eu estou indo numa linha reta, mas coisas me chamam a atenção de um lado e do outro, que vão querer me fazer distrair do caminho que eu estou. Davi sabe que isso vai acontecer, aconteceu com ele, ele é um exemplo fantástico desse princípio. E ele faz essa oração, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você crê que Deus pode te ajudar nisso? A tirar os seus olhos, te ajudar a tirar os seus olhos de coisas que não estão lhe ajudando, que não vão fazer nenhum bem, mas vão fazer mal à sua vida. Deus é poderoso para te ajudar. Mais tarde, o filho de Davi, Salomão, escreve no Provérbios capítulo 4, o mesmíssimo princípio, ele diz, dizendo, e Salomão escreve para jovens, orientando eles, ele fala assim, olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo, eu gosto demais disso. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Alguns homens que às vezes vão ter liberdade de tratar desses assuntos com pastores e às vezes comigo também, vão falar, olha, eu em algumas situações sou muito tentado. Quando eu viajo, eu já ouvi de muitos homens que viajam a negócio, sofrem situações muito parecidas com as tentações que experimentam. Esse versículo é perfeito para a gente. Não é para homens que vão ser tentados na vida sexual. E ele também é perfeito para mulheres que fazem compra em shopping. Porque se você for ver como é que eles fazem, se você só seguir em frente, manter o olhar fixo no que está diante de você. Estou falando para a gente rir, mas às vezes é uma grande tentação. E é um caminho, e tem um destino. Olhe sempre para frente. Eu queria convidar você a fazer essa oração, ainda esses próximos dias, pedir, Senhor, me ajuda a fixar os meus olhos no que está diante de mim, porque frequentemente as coisas que querem nos destruir estão à direita ou à esquerda. Você acorda de manhã cedo com as melhores intenções, você acorda de manhã cedo e dá um passo no melhor caminho, mas as coisas vão tentar chamar a sua atenção. Mantenha os olhos fixos, o olhar fixo no que está adiante de você, e ele continua confirmando, veja bem por onde anda, preste atenção no seu caminho, e os seus passos serão seguros. E o versículo 27 termina de uma maneira maravilhosa, ele fala, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. A sabedoria de Deus, ela
ela nos convida a prestarmos atenção. Você sabe o que acontece quando eu e você erramos o mesmo erro? Nós decidimos parar de prestar atenção. Nós decidimos nos distrair. Mas aqui está a palavra de Deus nos lembrando que Deus está do nosso lado, amém, queridos? Quando alguma coisa chama a sua atenção, isso está chamando e capturando toda a sua atenção. Está convidando você a uma mudança de rumo. Centenas de anos depois, na mesma linhagem do rei Davi, o Senhor Jesus, ele mais uma vez trata do mesmo assunto. Em Mateus, no capítulo 6, versos 22, esse é um versículo riquíssimo, a gente poderia tratar só com ele, já seria suficiente. Jesus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Você entende esse princípio? Ele nem sempre é fácil. Os olhos são a lâmpada do corpo. Naquela época, não tinha o que a gente tem hoje de iluminação. Você sabe disso. Não precisa nem tão longe. Algumas centenas de anos atrás não existia a eletricidade. E eles usavam como que um lampião, né, uma lamparina, uma lâmpada, que é essa expressão, a candeia. A candeia tem a ver com essa, tipo uma vela, ou uma lâmpada a óleo, ou um lampião, e eles seguravam aquela lâmpada para andar à noite. Um lugar que não tem luz elétrica, em lugar nenhum, não tem iluminação. Imagina, você não tem absolutamente nenhum caminho, nenhuma direção. Então você precisava daquela lâmpada para não dar nenhum passo em falso, para não tropeçar em lugar nenhum, para acertar o caminho, para ir por onde tem que ir. E segurava a lâmpada na frente, aquela lâmpada iluminava o caminho, e para onde a lâmpada está apontando, para onde os meus olhos apontam, eu sigo. Sempre vai ser assim. Deus sabe disso muito bem, Ele estabeleceu esse princípio. Para onde os seus olhos estão olhando, você vai ser atraído aí naquela direção. Você não consegue andar para frente olhando para o lado. Não funciona. Se você olhar para o lado, você vai ser atraído para uma outra direção. Quando você fez autoescola, alguém deve ter falado isso para você, né? Você tem que prestar atenção no que está acontecendo lá na frente. Não fica olhando para os carros que estão vindo contra você, nem para isso, para aquilo outro. Você tem que olhar para o caminho que você vai. Fixar os seus olhos lá na frente. Preste atenção no outro carro, não no da tua frente, porque ele já está mais adiante. Ou seja, mantenha o seu olho fixo no lugar que você quer chegar. Jesus ilustra isso perfeitamente quando ele faz essa analogia. Os olhos são como essa lâmpada. Para onde eles olham, toda a sua vida vai. E veja como ele completa. Se os seus olhos forem bons, forem íntegros, forem olhos completos em Cristo, em Deus, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, para onde você está indo determina tudo o que acontece em toda a sua vida. Se os seus olhos forem bons, o caminho vai dar certo. Você, todo o seu corpo, toda a sua vida vai experimentar o mesmo resultado. E muitas, talvez dezenas de anos depois, um escritor que a gente não sabe nem quem é, mas que escreveu o livro de Hebreus, confirma mais uma vez o princípio. Em Hebreus capítulo 2, verso 1, ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Ele está falando da doutrina de Cristo, para que jamais nos desviemos. Pelo menos esses 5 versículos para a gente confirmar uma mesma verdade. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Nós estamos falando de 5 que apontam para a mesma coisa, que talvez você, se você não é crente, você dizer: pastor, você nem precisava falar isso. Isso é tão óbvio, é tão claro. Não precisa ser crente, não precisa ser de Deus para entender esse princípio. Prestar atenção em fazer o que é certo, claro que vai produzir um resultado bom. Claro que eu me desvio do caminho quando eu paro de olhar para onde eu tinha que olhar. É óbvio. Mas é bom demais você e eu termos evidência na palavra de que é Deus, e não o senso comum, e não a nossa sociedade, que cada dia fala uma coisa diferente, mas é o nosso Deus que estabeleceu isso. Que você tem uma responsabilidade para onde você olha, para onde você dá atenção, para onde você presta atenção. Você sabe essa expressão prestar atenção em inglês, ela é interessante, ela é pay attention, que é pagar atenção. Interessante, né? É prestar no sentido de servir-se completamente daquilo ali.
Eu não consigo deslocar o meu foco é só esse, prestar atenção. Nesse momento, você pode escolher prestar atenção no que está sendo falado ou não. Você sempre vai ter essa responsabilidade. Cabe sempre a você essa escolha. E a Bíblia está confirmando, se você olhar para o lugar certo, se você prestar atenção e não olhar para a direita nem para a esquerda, manter os seus olhos fixos adiante, seguindo adiante, vai dar certo, você vai chegar no lugar. Ok. Como eu disse para você, é fácil demais ver isso na vida dos outros. Quantos pais tem aqui? Pai e mãe, levanta sua mão assim para eu ver. Você e eu, então, somos experts de percebermos isso na vida dos nossos filhos. Se tem uma coisa que pai e mãe faz, é prever o que vai acontecer na vida do filho. E nós, inclusive, somos exagerados, eles sabem disso. Mãe, a gente só vai tomar um sorvete, a gente não vai casar, não. Mas a mãe já está desesperada, né? Por quê? Porque a gente consegue, pelo menos a gente acha que a gente está prevendo o que vai acontecer lá na frente. Pai, é só uma saidinha, nós não vamos assaltar nenhum banco, né? Fica tranquilo. Nós nascemos, depois que a gente se tornou pai, depois que nossos filhos nasceram, Deus plantou em nós um exagerador, né? Que faz com que a gente observe as coisas na vida dos nossos filhos que Ele nos deu de responsabilidade, olhando não o que eles estão vivendo agora, mas o que eles vão viver amanhã. E nós respondemos e reagimos aos nossos filhos com base não ao agora, mas ao depois. Por que você acha que o nosso Pai Celestial faria diferente? Até porque Ele sabe muito bem o que vai acontecer depois. Na nossa própria vida é muito difícil perceber. Eu e você sempre respondemos e reagimos com base em onde nós estamos. Por isso que a gente fala, como eu tenho falado nos outros cultos, está tudo bem, está tranquilo, está favorável, não tem nenhum problema, nada vai acontecer. A minha filha fala, pai, essa piada já está velha demais. Eu concordo. Eu estou só usando um exemplo para dizer, nós temos... Não tem nada a ver, não tem problema nenhum, está tudo certo. Por que a gente fala isso? Porque nós achamos que nós temos o controle da situação com base no que nós estamos sentindo, experimentando agora. Quem está de fora vê que nós estamos num caminho linear e nós vamos chegar num lugar desagradável. Nós vemos isso na vida dos nossos filhos. As pessoas que amam você e estão ao seu redor, elas não vão reagir e responder com base no hoje, no agora, no momento. Elas vão reagir olhando para onde você está indo, para onde a sua vida está rumando. Como eu disse para você, pais fazem isso o tempo todo. E o seu Pai Celestial é isso, Pai. Ele tem um cuidado e um carinho especial com você. E Ele vai responder e reagir como Pai. Com base na sua paternidade. Ele vai dizer, filho, você está tomando as decisões na sua vida, mas eu preciso te dizer e apontar para onde você está indo. Escolha. Você lembra que ele fala em Deuteronômio 30? Eis que eu coloco diante de vocês o bem, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Por que o Senhor vai fazer isso? Porque eu não posso, obrigar você a querer me amar e me servir. Você vai ter que escolher. Escolhe a vida, para que vivas. Você e seus filhos. Porque o que você faz afeta muito a vida dos seus filhos. Então, antes de você ir para casa, eu queria deixar 2 perguntas com você. A primeira pergunta é, o que tem capturado a sua atenção? O que hoje tem chamado a sua atenção? O que tem capturado a sua afeição? Porque é a mesma coisa. Você tem se sentido puxado numa direção. Contei para você a história de um pedacinho da minha história de quando eu conheci a minha esposa. Chamou minha atenção. Foi ótimo. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mas existem muitas outras histórias onde alguma coisa chamou minha atenção e eu queria não ter ido naquela direção. E você também. O que tem chamado a sua atenção? E, às vezes pode parecer uma coisa boa, mas não necessariamente é. Tem pessoas que trocam, a gente usa essa expressão, né?
o melhor pelo bom. Porque bom é bom, tá bom. Mas existe algo melhor. E a gente pensa, bom, isso não é pecado, então qual é o problema? Você sabe que aqui a gente, se você faltar domingo que vem, o seu nome não vai aparecer no mural da igreja, né? Nós não vamos chamar a sua atenção, mandar uma carta. O que aconteceu? Mas há pessoas que não percebem o mal que estão fazendo a si mesmos. Porque o exemplo que eu vou dar para você, eu já vi acontecer 3 vezes com pessoas que eu conheço bem, mas eu já ouvi falar de mais de 30. De pessoas que disseram, pastor, você não faz ideia, Deus nos abençoou com um terreno em Araruama, em Iguabinha, né? Eu não sei dizer se é benção, mas é benção. Maricá. Deus nos abençoou e a gente vai construir. Aí aparece num culto, pastor, semana passada não deu para vir, porque a gente começou lá a botar os alicerces, o negócio vai ficar bom, vou convidar o pastor para ir lá, né, para a gente inaugurar, para a gente... Amém. Depois, pastor, esse mês não deu para eu vir, porque agora o negócio lá ficou... Eu só tenho domingo, só tenho fim de semana, eu tenho que ir para lá. Eu não tenho o menor problema com isso. Quem vai sofrer muitas vezes é a própria pessoa, porque... Sem perceber, eu estou falando para você que eu conheço pelo menos 3 casos muito perto. E conheço outros muitos. Que no final das contas, não vão mais à igreja. Não frequentam mais. Você sabe por que não frequentam mais? Porque descobriram que não precisam. Descobriram que não faz nem muito sentido ir à igreja. Não faz muita diferença. Não ir está dando no mesmo. Quando eu não vou, não muda nada na minha vida. Você já tirou um ferro da tomada? Ele não esfria imediatamente. A gente tem essa impressão. Você lembra de Sansão? Quando o espírito sai dele, ele não percebeu que ele estava mais sem Deus. Até que alguma coisa acontece lá na frente e a pessoa descobre que ela está subnutrida espiritualmente, não tem a menor força para vencer. E não é porque o pastor tem alguma coisa para fazer ou deixar de fazer por ela, mas é porque Deus instituiu a sua igreja. Ele que estabeleceu que você vai crescer no meio de outras pessoas. E a gente não entende. É bom demais casa de praia. Você falou que ia me convidar, não convidou até agora, eu vou lá. Né? É bom demais. Mas, querido, dá para comparar com o que Deus queria construir na sua vida? E talvez entrasse muitos outros exemplos. O que tem chamado a sua atenção? Ainda que aparentemente seja bom, não faça mal a ninguém, nem é pecado, mas tem chamado a sua atenção, tem capturado a sua atenção, tem gastado sua vida, seu tempo, seus recursos, e não necessariamente algo útil. É o que Davi falou, Senhor, me desvia os olhos de coisas inúteis, me ajuda a enxergar o que realmente interessa. E a segunda pergunta, é óbvia, ao que você precisa começar a prestar mais atenção? Acho que faltou alguma coisa ali. Aqui ou o que você precisa começar a prestar mais atenção. Porque nesse momento está acontecendo, você já está nessa. Será que você precisa prestar mais atenção à sua vida espiritual, ao seu tempo com Deus? Porque talvez você diga, houve um tempo em que eu gastava tempo com Deus. Eu acordava mais cedo, pegava a minha Bíblia e sentia Deus querendo falar algumas coisas comigo. O que aconteceu? O que aconteceu foi que outras coisas chamaram a sua atenção e distraíram você daquele caminho que você estava. Agora, ao invés do tempo com Deus, outra coisa está ocupando aquele mesmo tempo. Não é que Deus ficou desinteressante. Não é que Deus mudou alguma coisa. Você trocou. Algo chamou a sua atenção e por isso você mudou de direção. Será que você precisa começar a prestar mais atenção no seu casamento? Porque como a gente falou, algum tempo atrás, ele está se movimentando, ele está indo para algum lugar. Pode ser um lugar muito bom se você estiver ligado, se você estiver prestando atenção.
mas pode ser um lugar muito ruim. Porque nós acreditamos na nossa cultura que casamento, a gente casa, aperta um botão e ele vai andar sozinho. Piloto automático. O casamento vai decolar, voar e aterrissar sem eu precisar fazer nada. Nós aprendemos isso. Basta casar, está casado, tá. Agora a gente vive a vida normal e, por fim, acaba reproduzindo o que a gente viu na vida dos nossos pais ou na vida de outros casais. Para que ler livro? Para que fazer Casados para Sempre? Para que vir na classe dos homens? Não precisa nada disso. Basta viver. Para que investir numa coisa que já está pronta? Se você quiser ter um bom, um ótimo casamento, você precisa prestar atenção nele. Você precisa prestar muita atenção na sua esposa ou no seu marido, no seu casamento. Será que você precisa prestar mais atenção no tempo que você tem dado à sua família? Porque vai chegar uma hora que você não vai ter como voltar atrás mais. Não tem como, obviamente. Será que você precisa prestar mais atenção à sua saúde? Será que você precisa prestar mais atenção à sua formação educacional hoje, para amanhã ficar feliz? Será que você precisa se preocupar, ou melhor, prestar mais atenção ao desenvolvimento espiritual dos seus filhos? Eu já ouvi pais chegarem para alguns pastores e falarem: olha, agora que nossos filhos estão adolescentes, eu preciso engajá-los em alguma coisa que a igreja está fazendo. Já aconteceu comigo também várias vezes, pastor. Está aqui minha filha, meu filho, adolescente, e eu preciso de ajuda. Coloque ele aí no grupo jovens, adolescentes, o que a gente pode fazer? E eu, obviamente, falo: olha, a gente tem algumas alternativas. Né? Você pode procurar os adolescentes, que é uma turma fera, que está dando muito certo lá em cima. Mas por dentro eu falo: talvez seja tarde demais. Porque se você esperou o seu filho chegar na adolescência para finalmente se preocupar com a vida espiritual dele, talvez a parte mais importante para ser firmada e formada nele você deixou passar. Porque as coisas que estão agora mesmo chamando a sua atenção, e aquelas às quais você está prestando atenção, essas coisas estão dirigindo você por um caminho que tem um destino. Qual seria o inverso, o contrário, o antônimo de prestar atenção? Talvez fosse ignorar, mas você sabe que quando você ignora alguma coisa, na verdade existe algo ativo, existe algo que está acontecendo. Talvez a melhor maneira da gente traduzir, qual seria o antônimo, o contrário de prestar atenção, seria distrair-se. Você lembra quando Pedro anda sobre as águas? A Bíblia diz que ele repara na força do vento, repara nas ondas. Enquanto ele estava fixando seus olhos em Jesus, ele estava experimentando o mesmo milagre que Jesus, andando por sobre as águas. Ele começa a afundar quando ele se distrai. Não é porque ele ignora Jesus, é porque outras coisas capturaram a sua atenção. Não é que ele agora não se importa mais com Jesus, outras coisas estão competindo. Você quer começar a andar mais perto de Deus, não adianta você se esforçar dizendo: eu quero andar. Você precisa parar de andar com outras coisas. Existem coisas que nós temos que parar de fazer ao invés de começar, porque estão já competindo com a atenção que nós deveríamos estar prestando. Porque você ignora aquilo que deveria se concentrar, porque alguma outra coisa lhe chamou a atenção e causou um desvio no seu curso. Você estava olhando fixo para frente, mas alguma coisa, à direita ou à esquerda, chamou a atenção, você fez uma curva e agora o seu destino foi totalmente modificado. Nós vamos orar, vou pedir o Ministério de Música para subir. Deixa eu falar com você uma coisa, preste atenção, não queria que você saísse agora não. Você ouve uma mensagem dessas e possivelmente algumas pessoas estão vindo na sua mente, você está lembrando de gente. Ou você está lembrando de coisas, ou você está lembrando de oportunidades, relacionamentos estão vindo à sua mente. E dentro de você fala: André, é isso aí, eu preciso prestar mais atenção nessa área da minha vida, eu preciso tomar essa decisão. Mas ouça, assim que eu disser amém no final da oração, tudo na sua vida vai estar exatamente do mesmo jeito que você deixou até agora. Nada vai ter mudado. Tudo vai estar exatamente do mesmo jeito.
E tudo que a gente está tratando aqui não vai ter ajudado necessariamente você em nada. A não ser que você decida. Porque no final das contas, são as decisões que nós tomamos que vão determinar o caminho e o destino da nossa vida. E o meu desejo profundo, por você, adolescente, por você, solteiro, solteira, por cada noivo que tem aqui, noiva, por cada marido e esposa que casaram há pouco tempo, ou que já estão casados há muito tempo, para todo mundo que está começando uma nova etapa da sua vida. Meu desejo do fundo do meu coração é que cada um de nós pegue esses princípios, coloque eles diante de Deus, apresente eles ao Pai Celestial e realmente peça direção, e realmente peça orientação. Pai, o que Tu queres que eu faça? Porque eu percebo os sinais, eu percebo as placas de cuidado que o Senhor colocou, eu percebo os alertas de perigo que o Senhor colocou na estrada que eu estou agora trilhando, e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso realmente gerar uma mudança na minha vida. Ore a Deus. Daqui a pouco você vai ter essa oportunidade, confessando ao Pai, dizendo para Ele o que já tem chamado a sua atenção, que eu pedi para você responder. Responda hoje para Ele o que tem conquistado a sua atenção, que você já percebeu e que outras pessoas já te falaram. Pessoas que amam você já vieram falar com você. Olha, você está gastando muito tempo com aquela pessoa. Não, está tudo certo. Olha, você está gastando muito tempo nesse hobby. Olha, você está gastando muito tempo na internet. Não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, mas lá no fundo você sabe que existe um destino perigoso. Conversa com Deus sobre coisas que você tem negligenciado por muitos anos e que chegou a hora de voltar a prestar atenção urgentemente. Eu não sei como é que isso tudo cai no seu coração, não faço ideia, mas uma coisa é certa: daqui a 5 anos ou daqui a 1 ano a gente pode voltar a tratar desse assunto ou não, mas não falha, a sua vida vai ter sido afetada por esses princípios. Você não consegue fugir deles. Você vai ter sido afetado por essa verdade, queira ou não, esteja você pensando nelas ou não, tenha você decidido alguma coisa ou não. O tempo vai passar e vai claramente mostrar para você os frutos do que você tem semeado. Caminho determina o destino. E as coisas que chamam a sua atenção, ou as que você escolhe prestar atenção, já estão influenciando os seus próximos passos. Então, meu apelo nessa noite: vamos prestar atenção nas coisas que têm chamado a nossa atenção, porque elas têm o potencial de escrever uma história ruim na nossa vida. Vamos prestar atenção às coisas que precisamos dar atenção hoje, porque essas coisas já estão impactando o nosso futuro e também vão impactar o futuro das pessoas que nós tanto amamos e estão ao nosso redor hoje. Olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você, adiante de você, porque os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Atenção, direção, destino. Vamos orar?